Queridos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer pelas ofertas e pela palavra que vai ser ministrada. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. Agradecer, Senhor, por cada ofertante, seja no dízimo, seja na oferta, seja também no envelope que porventura se estiver vazio, Senhor. Senhor, Tu sabe que esta igreja aqui, ela ora por todos os envelopes, independente da oferta, independente do dízimo, para que as bênçãos do Senhor sejam múltiplas, Senhor, a todos nós, Pai. E é no nome de Jesus que nós agradecemos por cada pessoa que teve essa oportunidade de chegar aqui nesse gasofilaço e colocar esse envelope, Senhor, independente de ter ou não conter uma cédula e uma moeda. E neste momento, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, mais uma vez, o bispo Moisés, para que nesta noite ele venha trazer, Senhor, algo que Tu colocou especial no coração do Teu filho, Senhor, para que essa igreja venha se alimentar e venha receber, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero agradecer à igreja por estar me aturando mais uma vez. Amém, irmãos? Eu comentei hoje com o Renan que, algum tempo atrás, de alguns tempos, uns 2 meses para cá, 3 por aí, o Senhor tem levantado profetas para dizer que eu não poderia ainda retomar o ministério que Deus me deu, porque as igrejas estavam esperando para receber o ministério do ensinamento que Ele me deu. E se eu pensar em mim como ser humano que sou, eu vejo que eu não tenho condição própria para ensinar nada para ninguém. Quando alguém elogia alguma palavra, eu respondo: quem dera fosse assim mesmo, como você está dizendo. Porque, na verdade, eu reconheço que se o Senhor Jesus não nos der, nós não temos nada para oferecer. O poço é dessa forma. Se Deus não deixar a água brotar lá dentro, não tem como saciar a sede de ninguém. E eu fui estudar algumas vezes, pastor, fui ler algumas vezes sobre o tema desta noite, que é a mesa dos pães da proposição, e de repente eu me pegava lendo sobre a bacia de bronze. Eu não consegui entender direito, e quando eu não consigo entender direito o que está acontecendo, eu prefiro não insistir, porque tem mistérios que não nos convém saber, senão nós seríamos Deus e Ele seria nós. E ontem, de novo, eu fui fazer algumas leituras, lendo o que eu queria ler, mas raciocinando como se eu estivesse lendo sobre a bacia, que era feita com os espelhos das mulheres. Então, eu, sentado ali, pastor, eu abri no livro de João, onde Deus instrui a Nicodemos. E todos sabem que Nicodemos não era um discípulo, como eu já ouvi gente dizer que não é. Nicodemos não era um discípulo. Ele era um crente dentro da igreja que é simpatizante, que crê, admira, conhece as ações que são feitas, porque vê, mas ele ia encontrar-se com Jesus à noite, como muitos crentes o fazem, porque ele era um dos principais da classe dele, mas ele não podia ser visto de dia. Então ele foi ter com Jesus de noite. E tem muito crente hoje desta forma. E depois da palavra explanada pelo irmão Luiz, né? É isso? Se ele falou o que falou, não sou eu que não sou desta igreja, que não vou dizer o que Deus me deu para falar. Porque é interessante que faz parte do ensinamento que Deus tem me dado, colocar algumas coisas no lugar.
E o ministério que Deus me deu foi ministério para crente, que é um ministério difícil. Então, quando alguém pergunta, você viu o que você falou? Eu digo não, só depois que eu falei. E de fato é desta forma. Não será assim quando o homem quiser ele próprio se sobressair. Mesmo porque sabedoria não se mostra, ela sobressai. É semelhante a homem ou mulher bonitos. Aparece, não tem que mostrar. Então nós não podemos ser como Nicodemos. Admirar, crer, afirmar que ele é Rabi, que ele é o mestre, porque ele com certeza nos dirá. Com certeza, João 3 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos, irmãos, ele é a mesma pessoa que quando Jesus morreu, ele foi doar as especiarias caras para se embalsamar o corpo de Jesus. Então tem pessoas, pastor, que tem amor, tem um certo zelo, mas ele não é completo. E como eu me peguei muitas vezes com a bacia de bronze, que já falamos aqui, o que ela simboliza? Também a passagem pelas águas. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Eu acho que já falamos aqui do altar de holocausto, não já? Quem crer é o altar de holocausto. Você crê e adquire o altar de holocausto, porque o altar de holocausto, conhecido como lugar de morte, ele tipifica a pessoa de Jesus, ele representa Cristo crucificado. Então você creu, você participou daquele sacrifício, daquele altar de holocausto, você segue com as mãos sujas e você olha para dentro da água naquela pia de bronze. Bronze simboliza a justiça e outras coisas mais. E você olha para o teu reflexo, para a tua imagem refletida na água, e você então faz uma análise, você se examina-se, e você diz: este sou eu acabei de passar ali, e você se lava, se banha, para depois então você entrar, ou seja, quando você aceita Jesus, quando você passa pelo altar de holocausto, você aceitou Jesus, e o altar de holocausto era um móvel mais alto, ficava no montículo de terra, porque no livro de João diz: importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que o Filho do Homem seja exaltado, e se Jesus vive em você, você já assumiu, ele vai sobressair. É como o jumentinho que carregou Jesus, se achando, na verdade, quando Jesus saiu de cima dele, o jumentinho não existia mais. Nós somos este tipo de animal. Se Jesus não estiver em nós, nós não aparecemos, nós não somos nada. Então você passa pela bacia de bronze, porque antes de ser batizado, antes de ser passado pelas águas, nós aceitamos Jesus, nós cremos na palavra dele, aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, então passamos pelas águas. Foi quando Jesus falou então com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Quando ele falou Rabi, ele afirmou que ele sabia com quem ele estava falando. E aqui não tem bobo não. Quem está aqui sabe muito bem quem é que comparece aqui. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus então respondeu para ele:
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observaram que interessante? Ele disse que via os sinais que Jesus fazia e que ele cria que somente quem viera de Deus, poderia fazer os sinais. Mas Jesus não respondeu à altura dele. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Então não adianta a igreja ver os sinais. Não adianta a igreja crer nas revelações, nas profecias. Simplesmente vai se comprovar o que a Bíblia diz que Ele é. Só Ele é digno. Isto, reconhecer, não vai levar-nos ao reino de Deus. Não vai nos levar ao Pai. A não ser se nós nascermos de novo. E como é que nasce de novo, pastor? Bacia de bronze. Aceitar Jesus não é o suficiente. Existe uma caminhada para entrar, para chegar ao Santo dos Santos, após o véu. Então você aceitou Jesus, creu, passa pelas águas, continuou crendo, dando testemunho, caminhando, não desistiu, então você vai entrar para dentro do santuário. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele quis dizer, não vai ser salvo. E eu tenho observado, pastor, quanto mais eu leio, mais eu me esfrio no sentido do raciocínio, pastor, de que pregar é algo muito esplendoroso. Na verdade, é algo muito difícil. Porque ou você faz teatro ou você prega. Queremos enganar quem aqui? Então, da mesma forma, o Luiz falou aqui também, da mesma forma que a oferta não era aceita, e muitas vezes o sacerdote era fulminado, é da mesma forma hoje. O crente está se iludindo, achando que Deus está recebendo, quando na verdade ele está incluído em Isaías 1, em diante. Quem foi que pediu para que pisasses meu átrio? Na nossa linguagem, Deus falando, quem que pediu para vir aqui? Eu não estou esperando vocês aqui não. Quando vocês chamam, eu tapo os ouvidos. Quando vocês fazem sinais, eu viro o meu rosto. As festas que vocês fazem, Deus falando em Isaías, eu tenho nojo delas. Então, as convocações, as solenidades, Deus não quer isso, igreja. Deus quer santidade. O irmão falou de oferta. Uma das definições da palavra oferta quer dizer aproximação. Quando você oferta, você está fazendo uma aproximação. Então eu entendo como sendo este ato, deste momento, como uma pregação. Por isso Jesus deixou na palavra, no livro de Isaías, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para conhecermos esta palavra. Quem deu crédito à pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? No versículo 4, ele diz que para aquele que deu crédito à pregação, o braço do Senhor se manifesta sobre ele. Então examina, quantas vezes o braço do Senhor não está manifesto sobre você? Então, se não está, verdadeiramente, ele não tomou sobre ele as suas dores, nem as suas enfermidades, e não te sarou. Mas aquele que dá crédito à pregação, qual pregação? Sacrifício santo, perfeito. Porque eu posso pregar diferente, eu posso enfeitar aqui, colocar um monte de palavras bonitas para a igreja, fazer uma pregação poética, e eu gosto disso.
Mas se Jesus chegasse hoje, provavelmente ele diria para mim também: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E a Bíblia ensina que Jesus vai voltar com glória, majestade e poder. E os mornos ele vai vomitar pela boca fora. Então, não é fácil ser crente hoje. Mas é muito fácil você ser fiel a Deus. Ofereça apenas aquilo que lhe cabe oferecer. Seja sincero com Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, bacia de bronze. Quantos estiveram aqui e ouviram essa ministração? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas, muito bem, aquele que não nascer da água, do lado de fora, água, está dizendo, do lado de fora do santuário. Não é assim? Você só pode, biblicamente falando, participar das atividades de uma igreja, que não é minha e nem dele, é do Senhor, depois do batismo nas águas, porque o batismo das águas é a aceitação visível para toda igreja, de que houve uma transformação mediante um arrependimento, e uma conversão mediante o arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de atitude. Uma pessoa que se diz arrependido para Deus, ele tem que ter uma mudança de atitude. E essa noite, pastor, não seria completa a minha parte perante Deus, não perante o Senhor ou perante a igreja, mas perante Deus, se eu não falasse sobre a bacia de bronze, porque não ficou faltando nada no domingo. Eu sei que não ficou, mas Deus, Ele quer mexer em alguma coisa. E profeta de casa não tem honra. Então o Senhor falou lá: não vai abrir igreja agora não, Moisés. As igrejas estão esperando para receber o ministério de ensinamento que eu te dei. Interessante que hoje eu deveria estar em Barra de Piraí, 3 dias de seminário sobre os móveis e utensílios para o tabernáculo. E eu, sem titubear, sem colocar, sem empecilhos nenhum, tudo foi desmarcado, muito bem, de forma organizada, e ainda ficou melhor para mim. Foi marcado para frente. Para que hoje Deus pudesse entregar o resto que falta sobre esta parte do lado de fora do santuário. Porque a igreja cresceu. O senhor percebeu que eu estou falando sempre com o senhor? É interessante, né? Já tem outras vezes que é só com a igreja. Então, o batismo nas águas é do lado de fora da igreja. Passou pelas águas, que é o segundo móvel, a bacia de bronze, o cidadão já vai ao encontro da onde? Do santuário. Então ele está dentro do santuário, e ele não poderia entrar dentro do santuário, a igreja, atividades, se antes ele não passasse pelos 2 móveis, o altar de holocausto e o quê? A bacia de bronze. Ou seja, eu falei em simbologia, agora vamos falar na real. Se você não passar, não tiver aceitação de Jesus e ser batizado nas águas como sinal de arrependimento, você não será nova criatura no batismo das águas. Não poderá então receber o batismo do Espírito dentro do santuário, porque o Espírito é aqui que acontece. Na mesa, aí a gente consegue entrar na mesa dos pães. Porque ele afirma na palavra, a igreja está entendendo com amém? Amém. Ele afirma na palavra que ele é o pão que desceu do céu.
E essa palavra para um culto de Santa Ceia, pastor, é uma coisa linda. Uma expressão estranha, mas eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Então você passa pelas águas, cumpre-se o que ele disse para Nicodemos, que você tem que ser batizado. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do... Só que o Espírito não está na água, está dentro do santuário. Aí está o problema, pastor. Quando a pessoa não passa pelas águas, para poder então estar dentro do santuário, exercendo e se alimentando, o próprio pão que é oferecido na mesa dos pães da proposição, que fica à direita do candelabro, logo no início da igreja, ele não aguenta comer aquilo, é muito forte, é um alimento muito forte, muito pesado, para quem não tem preparação. É tão forte que ele passa mal, ele critica, ele não aceita, e ele coloca regras por conta própria, e ele fala mal do tempero. Não há ligação com o Espírito, com o pão que está sendo oferecido dentro da igreja. Então observem que isso tudo tipifica, isso pede uma certa comunhão, que está difícil de encontrar dentro das igrejas. É difícil falar a mesma língua, é difícil viver em comunidade. Seria mais fácil para mim hoje, pastor, dizer que Bíblia vem de bíblos, e que é uma coleção de livros ou livrinhos, e que Bíblia é um livro de estudo compêndio, que compêndio quer dizer resumo de regras ou doutrinas. Seria mais fácil entendermos de que todo ser racional ou irracional precisa ter uma diretriz para poder viver em comunidade. Difícil é entender o que Deus quer falar dentro da palavra, se não houver a comunhão. Então eu preciso entender que eu tenho que aceitar Jesus, e que por ser o móvel mais alto, Jesus tem que ser o destaque na minha vida, Ele tem que aparecer. O Senhor tem que olhar para mim e dizer: Jesus está nesse cara aí. Davi chamou a congregação antes de passar para seu filho Salomão e disse para toda a congregação, eu já falei isso aqui também: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, porque a obra que Deus tem com você, que ainda não está exercendo, e eu sei com esta palavra, que Deus continua falando sobre ministério aqui. Não sei até quando eu vou ministrar aqui. Eu sei que uma hora Deus já direciona para outra igreja. Davi, Salomão, meu filho, o único. Por que o único? Porque o que Deus tem para você é para você. Quem carregava os móveis e utensílios para o tabernáculo? Deus mandou com que fosse escolhido dos filhos dos coatitas, os que estavam nos filhos de Levi, da tribo de Levi, porque a tribo de Levi teve muitas ramificações, e Deus então não quis nem os próprios coatitas natos, Deus quis os filhos deles. Deus falou assim, para a igreja entender melhor: ó, você e você vão carregar os móveis. Então Deus falou comigo hoje, pastor, na parte da tarde, que existem pessoas específicas para determinadas tarefas, e que não adianta ficar misturando muito, como que se Deus tivesse já na mente dele: olha, fulano vai fazer assim, cicrano vai fazer assim, e todos têm o seu lugar dentro do santuário, porque Salomão, o meu filho, o único a quem Deus escolheu, todos aqui são um Salomão, cada um de vocês, e cada um de vocês é o único que Deus escolheu para tal atividade. E ele segue dizendo: ele ainda é jovem, e não são, na verdade, todos iniciantes, ainda que não sejam iniciantes na caminhada, mas sim no ministério.
e um ministério que cresce doente, ele se desfaz. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ele é jovem e tenro. Lembram disso, quando eu ensinei isso aqui? Tenro, macio. Então, pastor, é fácil entender quem pode exercer. Ele tem que ser macio, delicado, mimoso. Está no dicionário como sendo a definição da palavra tenro, usado na palavra de Deus. Salomão, meu filho, é jovem e tenro, o único a quem Deus escolheu. E esta obra não é casa para homens, mas é a casa do Senhor. Então, quando a igreja conseguir entender que nós não chegamos aqui para fazer culto para vocês, e nem vocês para nós, mas sim para o Senhor, então, de fato, a igreja vai ser a igreja escolhida. Porque a Bíblia ensina que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E quando entrava-se dentro do santuário, ele já havia passado pelo altar de holocausto, pela bacia de bronze, já tinha caminhado, depois de já ter entrado pela porta que é Jesus. Então, entrando dentro do santuário, nós temos já então a mesa dos pães da proposição, que quer dizer a ação de propor. Tem muita coisa para falar de mesa. Vamos começar falando que a mesa tem 4 pés. É algo típico, tradicional, para qualquer pessoa que vai ensinar sobre a mesa. E eu gosto de citar isto. A mesa, ela tem 4 pés. Mesa traz o sentido da comunhão. Uma mesa com 3 pés não funciona. Ela tem que ter os 4 pés, que representam os 4 evangelhos. Que representa também, e é esclarecido dentro da palavra, mesa traz o sentido da comunhão. Deus quis revelar-se às 12 tribos, representadas pelos 12 pães que estavam em cima da mesa. Deus quis revelar-se através dos seus oráculos, que são os evangelhos. Porque ele afirma na palavra que ele é o pão que desceu do céu. Amém, igreja? Mesa traz o sentido da comunhão. Era um costume em tempos antigos sentar-se à mesa apenas os conhecidos, os convidados, os íntimos. Eu acredito que seja assim hoje também. Você só convida para dentro da sua casa aquele que é de confiança. Então, se nós imaginarmos na noite de hoje, vamos supor que seja uma santa ceia, ou mesmo que não seja, porque o pão, ele é oferecido todas as noites que se prega a palavra de Deus. Mas numa noite de santa ceia, qual é o dia da santa ceia aqui, pastor? Domingo que vem, uma mesa vai ser posta. Quem é que vai sentar na mesa? E o mais incrível é que terá traidores também. Aí Jesus levantou-se e falou para os 12, que também eram 12 discípulos, 12 pães, 12 tribos, 12 pedras do solo do Rio Jordão. É interessante, não é? E Deus falou, esta noite eu vou ser traído. Ele não falou da dor das chibatadas, ele não falou da dor da cruz, dos cravos nas mãos, ele não falou da coroa de espinho, e ele já sabia disso. Ele falou da dor da alma, da traição, do coração. Foi a dor que ele sentiu. E este o traiu com um beijo. E como é que nós beijamos Jesus? Traindo, para traí-lo. Louvando, cantando, lendo a palavra. Porque como é que você beija Jesus?
É, igreja? É cantando. Jesus, eu vim aqui te ver. Mas está traindo Jesus. De que forma que você trai Jesus? A Bíblia diz que o Espírito, ele clama com gemidos inexprimíveis. O Espírito é uma pessoa distinta. E uma vez, Deus deu uma revelação para minha mãe. O meu irmão, ele ia caminhando e o Espírito Santo ia junto, do ladinho. De repente ele parou e entrou num fliperama. Alguém aqui vai em fliperama? Aí o Espírito Santo ficou do lado de fora da loja, esperando, triste, cabeça baixa. Daqui a pouco, ele saiu do fliperama e o Espírito Santo continuou. É nesse momento que as coisas terríveis acontecem. E a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Quem aqui já foi traído em alguma área e de alguma forma, principalmente a área sentimental, sabe o quanto é terrível sentir ciúmes. Então nós traímos Jesus com olhares, com palavras, com coisas que ouvimos. Então, sentamos à mesa com Jesus na noite da Santa Ceia e traímos Jesus com um beijo através dos louvores, das leituras, da salva de palmas que damos a Jesus. Não é assim, igreja? Não é assim, igreja? Então, a partir de hoje, eu quero crer que Deus está falando comigo. Olha, Moisés, não me traia com seus olhos, não me traia com seus ouvidos, não me traia com as suas atitudes, porque eu quero revelar-me a você através dos meus oráculos, que é o pão que desceu do céu, que está na mesa da proposição. E na noite de ceia, pastor, ele não vai tirar ninguém da mesa. Ele vai apenas dizer, através da própria pessoa na sua autoanálise, e ela vai saber que ela está imprópria de participar do corpo de Cristo. Quando eu fazia arte, eu corria, pai, eu quebrei, meu pai não me batia, porque eu contei para ele, e eu já sabia que ele não ia me bater. Então corra e conta para o seu pai que você quebrou o pacto, que você quebrou o laço, que a aliança caiu, escorregou e entrou no ralo. Conta para ele, olha, eu quero sentar na mesa com você hoje e quero me alimentar deste pão. A sua carne pode resistir, mas a sua alma não, porque a alma tem procedência divina. Então, quando há ligação da alma, do corpo, que é o livre-arbítrio, e do espírito, que é dele, mediante a passagem nas águas, ó, o negócio é estreito. Então, há uma comunhão, você passa a crescer na medida e na estatura de Cristo. Por que que muitos não conseguem entender o que o outro entende? Porque a regra é igual para todos. O que Deus vai entregar, isso é com Ele. Mas a regra é igual para todos. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos, quem é bonito ou feio. Amém, igreja? Amém. Então Deus quer que a igreja sente-se à mesa com Ele. E nesse domingo, pastor, vai ser um dos melhores cultos desse ministério. Uma das santas ceias mais lindas, porque olha, não tem coisa mais linda do que uma santa ceia com a presença do Espírito Santo, e isso ocorre quando a igreja está em comunhão, e não tem coisa mais horrível do que um culto de santa ceia, quando não há comunhão, quando a pessoa não está ligada na árvore, quando ela não está própria para comer desse pão, porque essa comida é forte.
E eu tentei de todas as formas, pastor, escrever alguma coisa, mas eu não consegui escrever nada. Está aqui um monte de papel aqui. E eu percebi então que o Senhor tem algo mais para ajeitar. Não é para dar um jeitinho, é para ajeitar. Para poder então sentarmos neste domingo próximo, sentarmos à mesa com Ele. Então, aquele que passou pela porta, que é Jesus, sacrificou no altar de holocausto. Toda arrogância tem que ser jogada fora. Toda mentira tem que ser jogada fora. E está cheio de crente mentiroso. Está cheio de crente que ele acha que vai dar certo desse jeito. Não vai. Ele está traindo Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que trai Jesus. E aí você vai então orar. Eu estou querendo avançar ali, mas não está dando. Você quer orar, você quer falar com Deus da enfermidade, mas não adianta. Porque você não consegue alimentar-se do pão. E o sangue dele, através do elemento suco de uva, que representa o sangue dele, você não vai ser curado. E este corpo e este sangue tem que curar você. Isso é bíblico. Então isso depende da forma com que você vai se apresentar para o Senhor Jesus neste domingo. É como se Deus tivesse separado a noite de hoje para uma preparação para domingo que vem. Mas a gente não entende a vontade de Deus. No livro de Êxodo 25, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração o mover voluntariamente para isso. Deles me trareis tais ofertas: ouro, prata, tecidos, peles, madeira, tintas. Amém, igreja? Mas nós podemos nos perguntar como Deus pôde pedir coisas tão preciosas para um povo que acabara de sair de 430 anos de escravidão. Para você que tem dito, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, não vai dar. Não dá para mudar, não sei como é que faz. Em Deuteronômio 28, primeiro versículo em diante diz, ele afirma, ele não está perguntando. Muitas pessoas confundem isso. Ele está afirmando: e será que se guardares todos os mandamentos que hoje o Senhor Deus vos dá, todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. E aqui, Deus só exigiu isso deste povo, porque quando Faraó deixou de fato o povo sair da escravidão, Deus colocou graça aos olhos das egípcias e dos egípcios. Deus colocou graça nos olhos deles, e eles foram despojados de suas riquezas, trazendo para nossos dias. Quando você aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e Ele é o destaque, e você de fato aceita a passagem nas águas, porque quem crê e é batizado é salvo, você então tem a transformação pela passagem da água. Deus coloca a graça aos olhos do mundo, para que você tenha o que é seu de fato. Mas em Gálatas 4, se não me engano, diz que o testamento, uma vez assinado, o que é testamento, igreja? É uma escritura. Alguém muda uma escritura? Alguém consegue cancelar uma escritura? Está feito. Ninguém muda, ninguém revoga. E a Bíblia, diz a palavra de Deus, é a escritura. É o livro sagrado.
E Deus prometeu através dessa escritura, para aquele que guardar os mandamentos, que todas essas bênçãos viriam sobre ele e o alcançariam. E aquele que aceita Jesus, passa pelas águas, Deus coloca graça aos olhos do mundo, para que nós então tenhamos tudo aquilo que Ele no futuro requererá de nós. Só que Ele dá e não toma. É de todo homem cujo coração mover voluntariamente. É como se ele dissesse, toda a riqueza é sua. Tem algum voluntário para me servir hoje? Então observa que servir a Deus é algo muito mais complicado do que se parece. Para aquele que é preso com as coisas do mundo, para aquele que não consegue dizimar do seu tempo na obra de Deus, para ler, para estudar. Então Deus exigiu ofertas para um povo que Ele já havia dado riquezas. E essas ofertas seriam os materiais, a matéria-prima, usada na confecção dos móveis e utensílios para o tabernáculo. Amém, igreja? Amém. Então, Deus já deu condição para a igreja. Basta apenas, pastor, ele ou ela dizer, eu quero. Eu vou fazer, eu vou me esforçar. Aquele que louva, que é um futuro levita, que os levitas demoravam 18 anos para ser levitas. Não simplesmente chegava, eu sou levita, não. Porque ser levita é algo muito sagrado na casa de Deus. E depois de mais 30 anos, ele era um sacerdote. Não era tão simples. Então, a igreja do Senhor tem que estar disposta. A Bíblia diz que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra o povo de Israel. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que mais prudentes? Porque o cara vai para a macumba e ele se caracteriza como um macumbeiro e ele vai no meio da rua e não quer nem saber. E ele tem honra do que ele é. O crente não. O crente, ele anda de qualquer maneira, a maioria deles. Como de qualquer maneira? Vai na casa de um crente sem avisar. Se tivéssemos o poder de congelar uma televisão e depois ir lá, a gente ia ver o que acontece. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de rigor. Então, só que Satanás, ele dispõe dos seus guerreiros em fileiras de ordem para a batalha, contra o povo de Deus. E o crente não. Então, aquele momento que o Espírito Santo ficou do lado de fora da loja, do fliperama onde meu irmão entrou, ele tinha o maior vício disso. É o mesmo Espírito Santo que não entra na casa do crente, dependendo do que acontece lá dentro. E o crente vai orar para ser curado. E ele vai curar para ter prosperidade, ele vai orar para ter prosperidade. E ele vai orar para Deus guardar o filho ou a filha. E ele vai orar para Deus entregar dons. E ele não tem uma transformação, ele não está arrependido, não há uma mudança de atitude mediante a conversão que ele já teve no começo. Ou seja, ele não é convertido, porque não há o arrependimento. Então, quantas coisas eu percebo que eu preciso me mudar, ser transformado. Então eu oro e digo, Senhor, restaura-me para o Senhor. Porque eu não sei nem pedir. O que tem que ser mudado em vocês? Para que Deus venha ouvir de fato a sua oração. Aí diz no livro de Isaías ainda, se crerdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Então nós cobramos a palavra de Deus, mas não vivemos a palavra de Deus para poder cobrar. Então eu creio que com esta sucessão de palavras, de móveis e utensílios, que Deus queira fazer algo muito grande nesta casa. Aleluia. E para ser uma casa forte, fundada nos fundamentos da palavra, que são 4 também falando da mesa, nós precisamos estar alicerçados em Cristo, que é a nossa rocha. E ele diz o quê?
se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Não parece? Parece algo egoísta, não parece? Mas, se eu estiver nele, é óbvio que as palavras dele vão estar em mim. Então, o Espírito que está em mim, é o Espírito dele, e é o Espírito que vai interceder por mim nesta terra. Então, obviamente, a minha vontade vai ser a vontade dele. E ele falou que nós não seremos cauda e seremos cabeça. Será que todos poderiam afirmar hoje aqui que são cabeça? Será que não está na hora de falar: Senhor, eu preciso sentar na mesa e comer deste pão que sacia a alma, e a sua alma não te enganaria com fome ou sede daquilo que não existe? Você tem fome, e se não tiver carne, você come linguiça, se não tiver linguiça, come ovo mesmo. E se não tiver ovo, você come farinha, não é assim? É a carne, você consegue enganar ela, você disfarça, mas a alma não tem jeito de ludibriar. Você não tem domínio sobre a alma, você tem domínio sobre o Espírito, em aceitar ou não o Espírito de Deus, mas a alma não. Então, quando a alma começa a gemer, está faltando alguma coisa, começa logo a observar como é que está a vida. Então você vai perceber que você precisa comunhão, ter comunhão, saciar-se da palavra de Deus, sentar-se à mesa, comer deste pão, e quem sabe ele se levantar neste domingo e dizer: eu não vou ser traído hoje. E eu percebo, igreja, que tem dias que eu acordo mais vigilante, com vontade de acertar. E isso não é grandeza, não é eu ser cheio de eu, não. Você tem o direito de orar a Deus, pedir perdão em nome de Jesus, e crer que o sangue dele te purifica e te justifica. Então você se torna justo, você se torna santo. Só que o homem não consegue dizer após uma oração sincera, ele não consegue dizer: eu sou justo, eu sou santo. Mas se você orar de fato a Deus, não um monólogo como quem fala com a parede, mas se você falar com Deus, crendo que Ele está te ouvindo, e confessar a Ele os passos errados que cometemos até esse milésimo de segundo para trás, Ele diz a palavra, ela afirma que Deus nos lava com o sangue de Jesus, e Ele nos purifica e nos justifica através do sangue de Jesus. Então, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então você vai perceber que vai ser mais fácil a caminhada a partir dali. Então você vai procurar acertar. De que forma? Soltou aquele palavrão? Me lava com o sangue de Jesus. Pensou algo errado? Quantas vezes eu me pego pensando coisas, falei, tinha que ser humano mesmo, né? Vemos a televisão, é uma coisa horrorosa hoje. Ouvimos músicas que não queremos ouvir. Então, é difícil, mas nós podemos acertar. E se você tiver convicção na tua oração, de que você sentou à mesa, podendo sentar-se, e se alimentou da palavra de Deus, do pão, que é esta palavra, então, o que Deus disse para a mulher que lavou Jesus com o unguento caro, Ele falou que para os discípulos que retrucaram, está desperdiçando unguento, Jesus disse o quê? Deixai-a, porque este sinal será por memória dela por todos os tempos. Deus disse assim, isso aí é um crédito para ela. Tenha um crédito a partir de hoje com Deus. Cometa alguma atitude digna de ser crédito a partir deste milésimo de segundo para frente, para quando você for orar, você poder esfregar na cara do capeta que você está tendo uma transformação, de que está acontecendo o verdadeiro arrependimento, e que você não vai encontrar-se com Jesus só de noite, como Nicodemos fez, mas você encontra-se com Jesus de noite, de manhã, de madrugada, de dia, de tarde, todos os momentos da sua vida. E esta palavra não vai mais fazer mal, ela não vai mais pesar no seu estômago, porque você já passou do leite, já saiu da sopinha, do mingau, agora é comida pesada. E você vai então enfrentar o seu inimigo, o inimigo da tua alma, a Satanás, com propriedade,
com palavras na sua boca de quem está vivendo o que está dizendo para ele. Tipo, Satanás, você não pode contra a minha vida, porque eu estou mudando a cada dia. É como aquele que dizima de verdade, nas primícias. Não tem como, pastor, ele na oração dizer, crendo que ele vai receber a multiplicação. E eu conheço isso de perto. É como aquele que não profere mentiras e entra na palavra onde Deus disse que não saia da sua boca palavras torpes, mas só palavras que promovam a edificação. O que é edificação? Igreja, o que é edificação? É o que edifica, não o que destrói, aquilo que constrói. Então, como crente que você é, como quem senta-se à mesa com Cristo, você não pode abrir a boca para proferir palavras que destruam, que promovam a destruição, mas só palavras que promovam a edificação. Porque em Coríntios diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o meu Espírito e que o Espírito de Deus habita em você? Então, aonde você vai levar o Espírito de Deus a partir de hoje quando sair daqui? Aonde você vai submetê-lo através dos seus pés? O que você vai submeter ele a ouvir e a ver? E o que você vai obrigá-lo a falar? Amém, igreja? É difícil? É, mas é possível. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Eu entendo esta palavra como se ele dissesse, ó, ou você fica aqui ou você sai. Porque morno não entra no céu. Só vai atrapalhar. Então, pastor, eu creio que Deus tem uma grande obra aqui com esse ministério. E eu creio que Deus separou mais essa noite de hoje para a igreja entender que a igreja precisa de diretriz. Seja qual for a religião do homem. O que é religião? Vem do latim, religar-se. Não tem como aproximar de Jesus. Essa palavra religião pressupõe-se que houve um desligamento do homem com Deus. E quando a religião acontece na minha vida, na sua vida, há uma aproximação. Aliás, eu já preguei isso aqui, né? Sobre a luz, não é assim? Pois é. Amém? Levante-se em nome de Jesus, eu quero, com a licença do pastor, orar com você agora. Mas o Senhor Jesus hoje, Ele requer de todos nesta noite, principalmente aqueles que vão sentar-se à mesa com Jesus. Não há como se alimentar de Jesus como o pão da vida, se não sentar à mesa. A mesa de Jesus não é que nem a mesa de casa, que a gente pega o prato e vai para a sala vendo televisão, ou para o quarto, e vai ver a notícia, e vai comendo com o prato na mão. Não, aqui na mesa de Jesus tem lugar para todos se sentarem. Fale com Jesus agora, confesse a Ele em nome de Jesus, tudo que você tem cometido que não agrada a Ele. E após isso, lembre-se de que você será justificado pelo sangue de Jesus, e a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nesta noite eu quero lhe pedir perdão, em nome de Jesus, por todos os pecados, por tudo, Pai, que eu pratiquei, que eu não percebi, por todos os momentos, Senhor, que eu entristeci o Teu Espírito, meu Pai. Senhor, se porventura tenho traído de alguma forma, meu Pai, a sua confiança, se eu tenho traído o teu amor, meu Pai, se eu tenho, Jesus, feito pouco caso, Senhor, do teu Espírito, nesta noite nos lava com o sangue de Jesus, lava a tua igreja com o sangue de Jesus, derrama o sangue de Jesus sobre a tua igreja, meu Pai, olha aqui a tua igreja, Senhor, derrama, Senhor, deste sangue, nós fazemos juízo da tua palavra, que diz que Jesus foi crucificado, e que o sangue dele verteu naquele Calvário por causa de nossas vidas. Meu Pai, eis aí a mesa, Senhor, que será posta neste domingo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ouve, meu Pai, a confissão de cada um e receba, Senhor, a oração que é feita. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Por isso, meu Pai, toda enfermidade, todo demônio que vem trazer dor, todo demônio que vem trazer contenda, todo demônio, Senhor, que vem trazer disse-me disse, nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus,
Jesus. Pai querido, traz a comunhão para esta igreja, meu Pai, através de cada alma, cada vida que aqui está, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu não conheço a necessidade, os problemas, eu não conheço as desilusões, as dificuldades desta igreja, meu Pai. De fato eu não conheço o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. E se o pastor nesta noite, meu Pai, juntamente com os demais, tem comido deste pão que é a tua palavra, Senhor, algo diferente tem que acontecer, porque nós entendemos, meu Pai, nós conhecemos que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Assim eu peço e te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam: eu recebo, eu recebo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Só Ele merece, só Ele é Deus.